Marcos 9, 20 a 23. Eu farei a leitura e peço aos irmãos que acompanhem com diligência na Bíblia Sagrada. Marcos 9, 20 a 23. Diz assim: E trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, estamos diante da palavra santa e verdadeira do Senhor. A única maneira pela qual o Senhor hoje fala conosco. Como disse o autor de Hebreus, havendo o Senhor outrora falado aos pais pelos profetas, e de muitas maneiras, hoje o Senhor nos fala pelo Filho. A revelação final do Senhor, o amém do Senhor é o Filho. E o escrito do Novo Testamento, na mão da pena dos apóstolos, é, ó Deus, o registro e a interpretação daquilo que o Filho nos deu. Portanto, qualquer pretensa revelação é mentirosa, é espúria. Mas, ó Deus, ainda que a Tua palavra seja verdadeira, cabe-nos interpretá-la corretamente. Como disse certo teólogo outrora, a Bíblia é a mãe das heresias. E é verdade. Se nós não a interpretamos corretamente, torcemos o texto, podemos tirar dela heresias tal que fazem com que nossa fé já não seja mais verdadeira. Por isso, eu lhe imploro que o Senhor me ajude e ajude os meus irmãos essa noite a ver a verdade da palavra do Senhor e a entenderem esse texto. Me dê fidelidade, me dê graça, me dê unção do Teu Espírito, me dê poder que vem do alto, e também aos meus irmãos, para poderem ouvir a palavra, aprenderem a palavra, se humilharem diante de Jesus, e que todos nós recebamos da Tua graça nessa noite. E tudo isso, ó Deus, unicamente para a glória do Senhor. Convém que todos nós venhamos a diminuir e o Senhor crescer. Em Jesus Cristo pedimos essas coisas. Amém. Meus irmãos, nós voltamos hoje ao Evangelho de Marcos. Já são 2 semanas sem meditar nesse Evangelho, na verdade quase 3. Portanto, eu quero lembrá-los do que está acontecendo aqui, para que entendamos esse texto, que é um texto muito deturpado das Escrituras. Antes de Jesus conversar com o pai desse menino e expulsar o demônio dele, algo muito específico está acontecendo. No Evangelho de Marcos, nós vimos que o Evangelho é dividido em 2 partes. A primeira parte é quem é Jesus, que vai até o capítulo 8, e a segunda parte é o que Jesus veio fazer. Marcos, então, ele lida com essas 2 temáticas, e quando então nós entramos no capítulo 9, Marcos mostra o que Jesus veio fazer, em primeiro lugar, através da identidade de Jesus como o Messias glorioso. Marcos nos leva para o monte onde Jesus foi transfigurado e nos mostra, nos dá um pouquinho da glória de Jesus, que estava aquecida, escondida atrás da natureza humana de Jesus. Você deve se lembrar que naquele sermão apareceram 2 figuras para Jesus
e eles falaram com Jesus acerca do que seria sua missão. Moisés e Elias, representantes da lei e dos profetas, e eles, como está registrado no Evangelho de Lucas, falaram acerca do êxodo de Jesus, da partida de Jesus, mostrando que a missão de Jesus, mesmo como um Messias, que era o Filho de Deus e que deveríamos ouvi-lo, era morrer e ressuscitar. O problema é que em todo esse contexto, os discípulos não estão aceitando essa verdade. Mesmo antes de subir ao monte e se mostrar glorioso, quando Pedro confessou que Jesus era o Cristo, Jesus disse que ele deveria morrer e ressuscitar, e Pedro o repreendeu. Agora, Jesus mostra que ele deveria morrer e ressuscitar, e só 3 apóstolos ouvem esta verdade e veem esta verdade gloriosa no monte. Os outros 9 estão lá no sopé do monte e estão enfrentando grandes problemas. Um problema com a incredulidade deles mesmos, que eles não conseguiam crer nas palavras de Jesus e, portanto, não conseguiram expulsar o demônio que Jesus agora vai expulsar. Aquela geração toda que, ao invés de receber Jesus como Messias, como Salvador, não entendia que ele era o Salvador, porque eles queriam outro tipo de rei, outro tipo de Messias. E por fim, a terceira categoria de pessoas que estava ali no pé do monte, havia os escribas e fariseus, que não só não aceitavam Jesus, mas como chegavam ao cúmulo de dizer que ele era um capeta, um endemoniado. Então, a cena que está acontecendo aqui é essa: Jesus se encontra com aquelas pessoas, e no último sermão a gente viu que Jesus dá um título para aquelas pessoas: geração incrédula. Ou seja, a característica marcante daquelas pessoas era a incredulidade, a falta de fé em Jesus. Depois desse evento da expulsão de demônios, ainda no capítulo 9, no verso 30 e 31, mais uma vez Jesus vai falar que a missão dele é morrer e ressuscitar. E no capítulo 10, o centro do capítulo 10, Jesus mostra que ele ia morrer e ressuscitar. Então, esse trecho das Escrituras que nós estamos expondo em 3 partes, uma geração incrédula, e agora Jesus conversando com o pai do garoto, e na semana que vem ele expulsando o demônio, esse trecho está no meio de muitas palavras de Jesus sobre a sua identidade como aquele que deveria morrer e ressuscitar. Então esse trecho das Escrituras se encaixa nesse contexto. Ou seja, a principal mensagem da expulsão de demônios aqui que Jesus vai fazer tem a ver com a sua identidade e o que ele veio fazer. Ou seja, quem ele é e a sua função. Isso é texto dentro de contexto. Tendo isso em vista, vamos agora para o que Marcos quer nos ensinar com esses 4 versículos e como ele quer nos ensinar, ou seja, por meio da sua escrita. Então Marcos quer nos ensinar que Jesus é o Messias que veio da glória para um mundo de fraqueza e pecado, e ele fez isso para nos livrar da prisão de Satanás. Então Jesus é o Messias que veio da glória para um mundo de fraqueza e pecado, e ele fez isso para nos livrar da prisão de Satanás, ou seja, daquilo que nos prende de verdade. Então vejamos esta verdade espalhada nesses versos. Diz o verso 20, que trouxeram o menino endemoniado até Jesus. Antes, Jesus tinha acabado de falar que aquele povo era um povo incrédulo, uma geração que faltava fé. Mas depois de dizer que eles eram pessoas sem fé, Jesus manda trazer o menino. Ele quer se encontrar com aquele jovem endemoniado e que os apóstolos não puderam ajudar, não puderam fazer nada. E agora nós temos a cena dos amigos e do pai do menino trazendo o jovem até Jesus Cristo. Mas veja, esse jovem não é um jovem qualquer. Esse jovem está possesso de um espírito surdo e mudo, como nós vamos ver no próximo sermão. E quando nós colocamos em paralelo
Jesus dando uma declaração que aquela geração era incrédula, e nós vemos esse jovem agora preso por Satanás, o inimigo do povo de Deus, nós temos um cenário perfeito do que é o homem sem Jesus Cristo. O que é o homem sem Jesus? Como definir uma pessoa sem Cristo? É fácil, a Bíblia vai nos ensinar como definir, mas esse cenário nos mostra: pessoas sem Jesus são pessoas incrédulas e são pessoas presas pelo diabo. Por causa desse movimento pentecostal de ficar expulsando demônio o tempo inteiro, a gente acha que pessoas presas pelo diabo são aqueles possessos, mas a Bíblia não fala assim. A Bíblia, lá em Efésios 2, 1 a 3, vai descrever o ser humano da seguinte maneira, e veja a ênfase na leitura que eu vou dar: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, declara de maneira veemente que o ser humano sem Cristo, o ser humano sem a fé no Senhor Jesus Cristo, é um servo do diabo, é alguém que está preso nos grilhões do diabo para viver pecando, satisfazendo seus desejos pecaminosos. E essa é uma triste realidade que está ao nosso redor: parentes, amigos, pessoas que trabalham conosco, vizinhos, enfim, pessoas que estão presas por Satanás, estão agrilhoadas fazendo a vontade do inimigo. A questão é como resolver esse problema. Queridos irmãos, nós não podemos resolver esse problema. A maneira lógica, bíblica e verdadeira de resolver o problema, ainda que aquelas pessoas não soubessem disso de maneira genuína, é o que eles fizeram: levar as pessoas até Jesus. É seguir o exemplo desse pai que pega o jovem que está preso por Satanás e levá-lo até Jesus, porque a verdadeira libertação que nós precisamos não vem do homem ou daquilo que o homem pode fazer. Somente Jesus pode nos dar verdadeira liberdade. Daí Paulo dizer em Colossenses que o Senhor nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, só Deus pode operar esta grande libertação, tirar pessoas do grilhão do pecado, tirar pessoas do grilhão de Satanás. Só Deus pode fazer isso. Por quê? Porque nós estamos mortos em pecados, nós não queremos deixar os nossos pecados, e o diabo, como a Bíblia diz, é o príncipe desse mundo, e ele tem a possessão das pessoas que estão mortas em pecado. Além disso, ele é um inimigo poderoso, sabe? Eu fico pensando às vezes nessas pessoas que ficam aí pisando na cabeça do diabo, amarrando a serpente. Você já viu algum apóstolo pisando a cabeça do diabo na Bíblia? Você já viu algum apóstolo amarrando o diabo na Bíblia? Quem fez isso na Bíblia? Jesus. Só Jesus. Por quê? Porque ele é Deus, porque ele tem poder para isso. Porque veja a descrição da cena em relação ao diabo. Quando o diabo vê o Senhor Jesus Cristo, esse demônio está possuindo o menino, ele vê o Senhor Jesus Cristo, olha como que ele faz. Ele pega esse menino, sacode ele, faz ele espumar de uma maneira que nós não podemos lidar com isso. E a questão é, por que o diabo fez isso? Em primeiro lugar, porque o diabo tem mais consciência de quem é Jesus do que nós. Ele se deparou com alguém que é santo. O diabo não trata o Jesus como um amiguinho da escola, igual muitos crentes fazem. O diabo sabe que Jesus é santo, e que Jesus não dá aval para as suas obras malignas. Então, como ele sabia que ele ia ser expulso pelo poder de Jesus,
que Jesus tem todo o poder e autoridade sobre os demônios, ele sacudiu o menino pelo pouco tempo que restava, fazendo mal por fim àquele jovem e oferecendo resistência a Cristo. É óbvio, meus irmãos, que essa resistência a Cristo não é em pé de igualdade. Nós não somos maniqueístas. A doutrina maniqueísta é que acha que Jesus e o diabo lutam em pé de igualdade, e Jesus vai ganhar do diabo lá igual o Rocky Balboa, né? Naquele filme do Rocky, no último soco, né? Por um lance fortuito. Não, o diabo sabe que diante de Jesus ele não tem poder, ele não pode nada, mas como príncipe desse mundo, como um reino parasita, ele oferece resistência a Jesus. Em segundo lugar, o diabo manifesta-se assim dessa maneira, porque ele queria gerar ainda mais incredulidade naquelas pessoas. Pense bem, Jesus declarou que aquela geração era incrédula, porque a geração estava duvidando de Jesus, e os apóstolos não conseguiram expulsar o demônio, ou seja, aquele demônio vencendo os apóstolos, gerou incredulidade naquelas pessoas que estavam ao redor, e agora o diabo fazendo toda essa comoção, esse bafafá, isso geraria ainda mais desconfiança e mais incredulidade na obra de Jesus. Ou seja, essa demonstração de poder era para gerar incredulidade, e essa incredulidade, meus irmãos, é algo terrível. A incredulidade é um campo fértil para o diabo. É isso que o diabo quer para as pessoas, incredulidade, porque a incredulidade vai nos levar a desconfiar de Deus, a incredulidade vai nos levar a negar a Deus, a incredulidade vai nos levar a uma vida de pecados. O Salmo 14, verso 1 diz o seguinte: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Incredulidade. Próximo passo: corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Ou seja, o desejo do diabo de gerar incredulidade nas pessoas é torná-las ainda mais cegas para a verdade de que há um Deus poderoso, de que há um Deus que governa, de que há um Deus que devemos prestar contas, mas não somente cegar em relação a isso, mas cegar em relação ao domínio do pecado. Queridos irmãos, quantas pessoas estão presas, até mesmo dentro das igrejas, vivendo no pecado, acreditando serem crentes e não percebem, são incrédulas, são entregues ao diabo, estão vivendo no pecado. E diante dessa realidade, qual é a relação ou a reação de Jesus? Veja que Jesus não se atemoriza, Jesus não fica preocupado com aquele bafafá todo. Jesus faz o quê? Ele olha para o pai do menino e começa a conversar com ele. Enquanto está todo mundo impressionado com aquilo, Jesus olha para o pai do menino e começa a conversar com ele. Por isso o verso 21 diz que Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo isso acontece? Qual o motivo de Jesus puxar essa conversa com o pai do menino? Em primeiro lugar, Jesus mostra que ele está se preocupando com aquele pai, ele estava se envolvendo na vida dele. Para Jesus não importava se a possessão tinha um dia, 20 anos, 500 anos, Jesus tinha o poder suficiente para acabar com aquilo. Mas a pergunta é em relação ao pai, porque ele quer mostrar interesse, cuidado, ele quer trabalhar com o coração daquele homem. É óbvio que aquele homem está sofrendo há muito tempo, e é óbvio que ele acabou de passar por uma grande decepção, porque ele levou o menino até Jesus, ele não encontrou Jesus, ele encontrou os discípulos de Jesus que tinham poder, autoridade para expulsar demônios, e eles não conseguiram fazer. Olha a decepção que esse homem passou, anos e anos sofrendo, e agora uma grande decepção. É como se fosse o seguinte: imagine que você tivesse uma esposa, um esposo, um pai, uma mãe, um filho, o que quer que seja, um parente bem próximo, que está sofrendo de uma doença incurável, gravíssima, e que atrapalha muito a família. E aí você ouve o seguinte: olha, tem um médico aí que ele pode curar. E aí quando você chega no consultório do médico, você encontra com a secretária do médico, e aí a secretária do médico fala assim: olha, eu vou tentar te curar, mas ela não consegue fazer.
como você se sentiria? Abatido, não é? O pai desse jovem está abatido, então Jesus está ali, envolvendo com ele, trabalhando o coração dele. Agora, irmãos, como isso é bom, como isso é maravilhoso, Jesus se interessar por nós. Os nossos governantes se interessam realmente por alguém? Você acha que lá no Palácio do Planalto, Lula, nosso presidente, ele está importando com a Maria, que mora lá no corredor do Piqui, lá em Montes Claros, e que não tem nada na casa dela? Ele quer nem saber. Você acha que hoje Ray Charles, ele está preocupado, com um mendigo nas ruas de Londres, que está entregue ao vício das drogas? Ele está nem aí. Agora imagine o rei do universo, que se preocupa com um homem que, como nós vamos ver, tem incredulidade brotando do coração. Jesus se aproxima dele. Meus irmãos, isso é um alento para nós que vivemos assim nessa vida, abatidos de espírito, cansados, cheios de problema. Jesus se importa, Jesus quer saber do nosso coração, Jesus quer vir ao nosso lado. E a Bíblia é muito clara em mostrar que Deus habita com o abatido, contrito, humilde de espírito. Olha, um Deus tão poderoso, que criou, que governa, que está aí cuidando de todas as coisas, se importando com pessoas tão pequenas como nós. Jesus se importa conosco. Que grande verdade bíblica, que gozo para a fé cristã verdadeira. Mas em segundo lugar, Jesus faz essa pergunta porque ele queria que o pai daquele menino e os apóstolos meditassem no que ele faria, no tamanho do poder e da glória de Jesus de libertar alguém das garras de Satanás. Jesus ia libertar um jovem que não somente estava possesso, mas estava possesso e tinha faculdades corporais e mentais completamente prejudicadas pelo diabo. E Jesus quer que eles meditem nesta realidade que acontece há grande tempo. E como Deus, Jesus quer que nós façamos isso. Meditemos nas verdades bíblicas, meditemos nos grandes feitos da palavra. Você deve se lembrar dos salmos, por exemplo, de Asaf, que era um homem que tinha suas crises de fé. E como que ele resolvia suas crises de fé? Meditando nos feitos de Deus. Você deve se lembrar do profeta Jeremias, que viu Jerusalém ser destruída, que viu os homens que deveriam ouvir a sua pregação perseguindo, falando mal dele, querendo o seu mal. O que trouxe alento na vida dele? O meditar nos feitos de Deus. Jesus queria que esse povo aqui, que é uma geração incrédula, combatesse a sua incredulidade pelo meditar nos feitos de Jesus, naquilo que Jesus estava para fazer. E a Bíblia é cheia desses exemplos. Nós devemos tratar a incredulidade com a palavra, com o meditar nos feitos de Deus. E esse homem poderia meditar que Deus estava ali com ele, que Deus veio lhe socorrer, lhe ajudar e ajudar o seu povo. Veja que cenário: Jesus deixa o céu, Jesus deixa o monte de glória e Jesus vem socorrer aquele homem e os seus apóstolos que tinham uma fé pequenininha, demonstrando incredulidade. Medite nisso e você vai tirar grande motivo de consolo na sua vida. Quando você vê sua fé falhando, você vê você escorregando nas coisas de Deus, medite que Jesus vem socorrer-nos, que Jesus não se importou em deixar o céu, não se importou em deixar um monte de glória para socorrer essas pessoas. E sua fé, ao meditar nessas coisas, vai ser aprimorada, fortalecida. Agora, veja a resposta do pai. Desde a infância, o termo grego para infância aqui
é um termo grego que aponta para crianças desde lá do ventre materno. Ou seja, desde quando o diabo faz isso com esse menino? É como se ele estivesse dizendo assim, desde bebezinho, desde que eu me lembro que ele nasceu. Ou seja, era uma condição de longa data, desde a mais tenra infância, aquele menino era possuído. E meus irmãos, isso traz para nós uma realidade bíblica terrível, que nós nos enganamos muitas vezes em relação às crianças. A gente vê aqueles bebezinhos, né, lindos, cheirosos, meigos, gordurinha sobrando, né, os bracinhos até dobradinho, né, aquele cheirinho de mamãe bebê, e a gente pega no colo, como é inocente, que bonitinho. Não é assim que a gente faz? Mas lê do engano, esse pensamento não é bíblico. Na verdade é o diabo que quer que a gente acredite nisso, porque a Bíblia nos mostra uma realidade diferente das crianças. Infelizmente, nós nascemos pecadores, desde o berço. Davi disse o seguinte: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. O rei Davi, ao confessar o pecado dele, ele é muito claro em dizer: eu sou pecador desde o berço. Eu não me tornei um pecador, eu já nasci com a natureza pecadora. E é por consequência dessa natureza que as nossas crianças vão crescendo e fazendo birra, desobedecendo os pais, falando palavrões que nós nem ensinamos, aprendendo a mentir que você nem sabe como ele aprendeu. De onde que vem isso? Da natureza, do pecado interno. Ou seja, as nossas crianças, desde a mais tenra idade, elas nascem pecadoras, e elas não somente nascem pecadoras, e aí é mais estarrecedor, elas estão debaixo da influência de Satanás, e o diabo investe pesado nos nossos filhos. Eu vou dar uma estatística para você. Lá nos Estados Unidos, das crianças que nascem na igreja, 75%, ou seja, 3 em cada 4 deixam a igreja. 75% é coisa demais, né? Por que elas deixam a igreja? Porque elas nascem pecadoras, e ao invés de aprender as doutrinas da Bíblia, ao invés de conhecer a palavra de Deus, o que elas vão aprender? As doutrinas do mundo, para se afundarem em incredulidade. Por que você acha que os nossos filhos vão para a escola, e a gente paga caro para eles irem para a escola, para eles aprenderem a teoria do Big Bang e a teoria da evolução, que não são fatos científicos, porque não podem ser reproduzidos em laboratório, mas eles aprendem como verdade? Você paga o seu filho para aprender uma mentira. Por que você acha? Simples, porque se o Big Bang é verdadeiro e a teoria da evolução é verdadeira, o que é falso? A Bíblia. Por que você acha que as crianças vão para a escola para aprender que uma família pode ser um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, e daqui a pouco pode ser até um canguru com um homem? Por que você acha que as crianças vão lá aprender isso? Porque o diabo está por trás disso. Ele quer que as nossas crianças aprendam isso, para que eles não aprendam a verdade. O nosso inimigo, desde tenra idade, está doutrinando as crianças para não somente serem pecadoras que elas já são, mas para elas viverem no pecado. Ou seja, o diabo investe pesado no treinamento de novos discípulos. O que a gente tem que fazer diante disso? O que é contrário a isso. Desde cedo investir nos nossos filhos. Desde cedo levar os nossos filhos para a igreja para ouvir sermões. Ouvir sermão, pastor? É óbvio. Em Romanos 10:17, Paulo diz: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo.
A fé não vem por colorir a Arca de Noé na salinha. A fé não vem por ver um teatro. A fé não vem por cantar musiquinhas cristãs. A fé vem pela pregação da palavra de Deus. E por que você acha que as igrejas hoje não querem crianças no culto? Quem está por trás disso? Ora, quem que não quer que os nossos filhos tenham verdadeira fé? O diabo. E qual é a maneira mais fácil deles não terem fé? Tirem eles da pregação. E aí eu vou ser muito claro. Quem que prega a palavra de Deus? Todo mundo? Não. Pregação na Bíblia, verbo kerusso no grego, é usado só para os ministros da palavra. Então quem prega a Bíblia? Pastores. Nós evangelizamos. Pregação é no culto público por meio de um ministro ordenado. Então leve os seus filhos para ouvir sermões. Na sua casa, evangelize os seus filhos, ensinando a partir de toda a Bíblia que a mensagem central dela é Jesus, que salva pecadores. Na sua casa, cante a Bíblia com seus filhos. Na sua casa, ensine os seus filhos o caminho de Deus pelo exemplo. Seu filho te vê orando, seu filho te vê jejuando, seu filho te vê lendo a Bíblia. Faça isso desde a mais tenra idade. Eu não sei se minha esposa vai lembrar disso, mas a gente estava na maternidade e teve um dia que o Lucas estava bem agitado e eu peguei ele, comecei: filho, você é pecador, você carece da graça, da glória de Jesus, você precisa de salvação como o papai precisa. É isso que o Espírito Santo vai aplicar na vida dos nossos filhos para salvá-los. E hoje muitos pais pensam que fazer isso é levar as crianças, deixar numa salinha para colorir a Arca de Noé, e as crianças estão deixando a igreja, e às vezes até ficam na igreja, mas você não vê fé nenhuma, você não vê interesse pelos sermões, você não vê elas lendo a Bíblia, você não as vê orando, você não vê nenhuma transformação. Hipócritas. Então desde cedo atue na vida do seu filho. Porque qual é o propósito do diabo na vida dos nossos filhos e do ser humano? Verso 22. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. O pai mostra que o diabo desde pequenininho pegava esse menino e, gente, o menino não caía de epilepsia, não. Como muitos vão dizer que a doença que ele tinha era epilepsia. Não, diz o texto que o diabo lançava, ou seja, ele dava um empurrão da morte nesse menino, no fogo e na água, coisas que são extremamente mortais, né? Cair na piscina sem saber nadar, meu amigo, um abraço, né? Cair no fogo sem ter gente por perto para salvar, um abraço. Então era obra de maldade pura em que o diabo lançava, empurrava esse menino para a morte, nesses dois potenciais assassinos. E a questão é: por que o diabo faz isso? Porque um dos propósitos do diabo é nos destruir. A questão é: por que o diabo quer destruir o ser humano? Você já pensou? Por que o diabo quer destruir o ser humano? Para você entender isso, nós temos que voltar lá para Gênesis. Qual foi a última coisa que Deus criou? O homem e a mulher. Portanto, os anjos foram criados antes do homem e da mulher. Satanás era um anjo, na verdade um anjo elevado na hierarquia celeste, mas ele não suportou duas coisas. Em primeiro lugar, Deus ser maior do que ele era orgulhoso, então ele não suportou que o Senhor fosse Deus, que o Senhor fosse aquele que ordenava a vida dele. E em segundo lugar, ele não suportou o homem, porque o homem foi a única criatura de Deus criada à sua imagem e semelhança.
Então, por orgulho e por ódio, ele quis atacar quem? Deus. Mas é possível uma criatura brigar e atacar Deus? Não. Então, quem que ele ia atacar para atacar a Deus? A sua imagem e semelhança. Porque ao atacar o ser humano, indiretamente ele estaria atacando a Deus. É interessante que em Gênesis 9:6, que quando é sancionada a pena de morte na Bíblia, Deus disse para Noé que a pessoa que matasse o outro deveria morrer, porque ele estava destruindo a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, quando nós assassinamos pessoas, nós atacamos a Deus. Quando nós fazemos mal às pessoas, nós estamos atacando a Deus. O próprio Salmo 51 disse isso. Davi disse: eu pequei contra ti somente. Ele acabou de matar, foi Urias. Ele acabou de adulterar, foi com Batseba. Sim, mas toda afronta, todo pecado, toda tentativa de destruição é sempre para com Deus. Então o diabo, qual é o propósito dele no ser humano? Atacar a Deus, e para isso ele quer destruir o ser humano. E como que ele faz isso? As táticas são variadas, mas a tática mais, digamos assim, você vai falar assim, esse é o ponto nevrálgico e sutil, é pelo prazer transitório do pecado. Como nós lemos, o homem sem Jesus é preso nos seus pecados, preso por Satanás. Então o que o diabo faz para destruir os homens? Lhes dá prazer, lhes incentiva a buscar felicidade, não em Deus, mas nas coisas do mundo. E quanto mais o homem faz isso, mais ele se destrói. Vou provar para você. Um alcoólatra sente prazer em beber, mas quanto mais ele bebe, melhor ele fica. Um viciado em drogas sente prazer em usar drogas, mas quanto mais ele usa, melhor ele fica. Um viciado em pornografia sente prazer naquilo? Sim, mas quanto mais ele usa, mais tranquilo, melhor ele fica? Não. Então o diabo destrói o ser humano através dos prazeres carnais que militam contra Deus. E esse prazer gera culpa, consciência afetada e destruição do corpo. E olha como que o nosso inimigo é mestre, né? Você só tem essa vida, é o aqui e agora, viva intensamente, carpe diem, né? Não é assim? Viva o dia. Parece bonito, né? Mas não é bíblico. A questão é, Deus nos criou para ser felizes? Sim. Deus nos criou para ser felizes, você acredita, irmão? Só que Deus nos criou para ser felizes da seguinte maneira: ao glorificá-lo em primeiro lugar, nós teríamos prazer em Deus. Então a maneira do homem ser feliz de verdade é viver para a glória de Deus, e ao viver para a glória de Deus, nós somos satisfeitos. Aonde está isso na Bíblia? Num dos salmos mais conhecidos da Bíblia e mais deturpados da Bíblia: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ou seja, quando você entender que a fonte de alegria é Deus, quando você se satisfazer em Deus e tiver toda a saciedade em Deus, o seu coração vai ter saciedade, alegria, felicidade verdadeira. Como o diabo é mestre em nos enganar, não é? E aí veja que o menino preso por Satanás, e esse homem relatando o que estava acontecendo, mal sabia ele que um dos grandes males da vida estava no coração dele, cego para as coisas. Por isso a fala dele não termina assim desde a infância. Ele lança no fogo, na água para matar. A fala dele diz o seguinte: se podes alguma coisa. Se podes alguma coisa. Vou repetir: se podes alguma coisa. A fala desse pai carrega toda a sua incredulidade,
Quando nós comparamos essa fala com as outras falas do Evangelho em que se demonstrou fé, nós vemos essa verdade. Nesse Evangelho de Marcos, em outros momentos, algumas pessoas disseram para Jesus: tu podes. Ou seja, confiando no poder de Jesus. A mulher hemorrágica, ela nem sequer falou, ela já foi lá e tocou em Jesus para ser curada. Ou seja, a fala desse homem em contraste com a verdadeira fé nesse Evangelho mostra o quê? Esse homem tem um grande mal, a incredulidade no coração. Porque toda a questão não era se Jesus tinha poder, é se Jesus queria fazer ou não. Mas esse pai, ele é uma amostra, ele é um censo da incredulidade dos apóstolos e daquela geração, que não confiavam em Jesus plenamente, que não entendiam que Jesus era o Rei da glória e que tinha que morrer e ressuscitar para nos salvar. Então, o se tu podes aqui, é o que ele está dizendo: se o Senhor tiver condição, se o Senhor tiver poder, me ajude. Eu vou ilustrar o que está acontecendo aqui para ficar mais claro ainda. É como se eu estivesse desenhando para você. Imagine que você tem uma dívida de 10 mil reais no banco. É uma dívidazinha considerável, né? Mas aí, o seu parente é o Elon Musk, aquele homem lá, né, bilionário, e ele gosta muito de você. E aí você chega para ele e fala assim: se você pode, paga minha dívida. Como assim se você pode? O cara tem bilhões no banco. É isso que o pai do menino está falando para Jesus. Diante do poder de Jesus, diante da identidade de Jesus, que é Deus, que estava glorioso instantes atrás no monte, ele fala assim: se podes. Pera lá, não seja rápido em condenar esse homem. Por quê? Quantas vezes na sua vida você já duvidou que Jesus ia te ajudar? Quantas vezes na sua vida, em problemas pequenos, em comparação com esse aqui, você não viu saída para você? É muito comum, né, a gente botar defeito na fé do outro, né? E é muito comum você olhar para esse cara e falar: ah, tá vendo? Eu sou melhor do que isso aí. E, infelizmente, muitos crentes nas suas lutas duvidam do poder de Deus, duvidam que Jesus tem capacidade de ajudá-los, e isso é incredulidade. Nós não devemos agir assim. Nós nunca devemos olhar para Jesus e: será que Ele pode? Jesus pode fazer tudo o que Ele quiser para nos ajudar. Jesus, como a gente viu antes, estava lá num monte de glória, em que o próprio Deus disse assim: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então Jesus tem todo o poder no céu e na terra, em todas as coisas que Ele quiser fazer para nos ajudar e nos salvar. De fato, a nossa salvação é uma grande demonstração do poder de Jesus. Você imagina alguém que é Deus e toma para si uma natureza humana? Você imagina alguém que vive como Deus homem, uma vida perfeita em obediência à lei? Você imagina alguém que morre debaixo da ira de Deus, que é impossível qualquer ser nesse universo suportar e ainda vencer e depois ressuscitar dos mortos? Esse é o poder de Jesus. Esse é o Jesus que eles não conheciam e o Jesus que a igreja de hoje não quer conhecer. Uma fé saudável não duvida desse poder de Jesus. Afinal, você lembra quando Paulo estava no naufrágio e Jesus disse para ele assim: olha, essas 266 pessoas do navio vão se salvar? Tinha gente ali que não sabia nadar. Pega uma pessoa que não sabe nadar e joga dentro d'água numa piscina. Se não der pé, o que ele vai fazer? Ele vai nadar igual o peixe, né? Vai para o fundo, só sai de lá quando a gente tirar, né?
Agora imagina num mar tempestuoso, cheio de ondas, tormenta, vento de um lado, vento do outro, e gente que não sabe nadar. E aí Jesus disse: Paulo, ninguém vai morrer. E Paulo ficou desesperado? Não. Uma fé sólida confia no poder de Jesus, mesmo diante de circunstâncias tão graves. E veja, irmãos, que sofrimento não é aval para a incredulidade. Esse homem está sofrendo, eu não quero negar o sofrimento dele, mas sofrimento não dá aval para a gente duvidar de Jesus. E Jesus é o grande exemplo para nós de que sofrimento não deve abalar nossa fé. Quando Jesus estava na cruz, você lembra da atitude de Jesus lá na cruz? Jesus em algum momento se desesperou? Jesus em algum momento começou a se debater: me tira daqui, oh, eu vou morrer. Não, pelo contrário, ele estava lá citando os salmos de confiança, o Salmo 22, que é o Salmo: Deus meu, por que me desamparaste? Que era uma profecia bíblica, é um salmo de confiança. É como se ele estivesse dizendo assim: ô, gente boa, vocês podem ficar aí me zoando, me gambando aí, mas eu confio no Senhor. É isso que ele estava dizendo na cruz. Por quê? Porque Jesus, na sua humanidade, tinha uma fé verdadeira, genuína, crescente, firme. Agora, esse pai não tem isso, mas ele pede uma coisa interessante: tem compaixão de nós. Essa palavra compaixão significa vem me socorrer. No grego, ela significa exatamente isso: vem aqui, corre, me ajuda. E pode ser traduzida como comiseração. Em qualquer contexto onde essa palavra é usada no Novo Testamento, tem sempre um sentido de um pedido emocionado, sério, de alguém que quer que o seu ajudador se mova em direção a ele, se mova em relação à sua necessidade e ajude. Então, mesmo esse homem duvidando do poder de Jesus, ele pede ajuda. Então a sua incredulidade é misturada com uma fé pequena, mas uma fé que é capaz de pedir a Jesus ajuda. Uma fé pequena não é o ideal. Uma fé pequena é melhor do que nenhuma fé, mas uma fé pequena é suficiente para nos salvar e para pedir ajuda a Jesus. Tenha misericórdia de mim, Jesus. E esse homem tem essa pequena fé, e ainda que ele tenha essa fé misturada com incredulidade, como os apóstolos, ele pede compadecimento de Jesus. E veja que Jesus olha para esse homem não com um olhar punitivo, vingativo, julgador. Ele olha para ele com a ternura de Jesus, para se compadecer daquele homem. E meus irmãos, esse homem nos dá uma lição do que a gente tem que pedir todos os dias para Jesus: Senhor, tenha compaixão de mim. Todos os dias você tem que se levantar e se humilhar diante de Jesus e falar: Senhor, minha graça te basta. Senhor, me ajuda. Senhor, vem me socorrer. E olha só que coisa interessante. Ele não fala assim: me ajude. Ele fala: nos ajude. O que isso significa? Isso aponta para o coração paterno dele, que tinha uma relação entranhada com seu filho, o coração de pai gemendo pelo filho, mostrando que ele se importava, que a sua alma estava se apegando ao menino, era apegada ao menino, que ele tinha ternura, compaixão do seu filho. E meus irmãos, isso pode parecer bobo, mas isso é uma grande lição para os nossos dias. Nos nossos dias de incredulidade tal, os pais não se importam mais com os filhos. Os pais, inclusive cristãos, pensam o seguinte: filho é gasto. Filho é gasto. Eu conheço um pastor que
quando ele teve o quarto filho dele, ele chegou humildemente para o conselho e falou assim: gente, eu estou precisando de um aumento para sustentar minha família. E aí eles perguntaram assim para ele: você quer ter mais filhos? Ele: claro, quantos Deus mandar? E aí o presbítero virou para ele e falou assim: tem que cortar essa torneirinha sua, pastor, filho é gasto, você não aprendeu isso não? Cristãos hoje veem filhos como impedimento à felicidade. Pais não querem passar tempo com seus filhos. É por isso que cada vez mais a gente não quer ficar com as crianças e cada vez mais a gente procura colônia de férias, coloca menino no balé, inglês, informática, robótica. Às vezes coloca a menina no balé, a menina tem pé chato, nunca vai dançar balé na vida. Para quê? Para ficar livre de menino. E aí veja só, eu vou provar para você. Qual foi a principal queixa dos pais na pandemia? Cadê a escola que não volta? Por quê? Eu não aguento mais meus filhos dentro de casa. É por isso que as mães hoje não querem ser mãe, elas querem ser advogada, porque é muito fácil você aguentar um chefe do que você aguentar seu filho, muito mais fácil. É por isso que os pais fogem dos filhos. Meus irmãos, nós temos que ser diferentes, e esse pai aqui dá para a gente uma lição de um homem que tem ternura pelo filho, que tem interesse e ligação com o filho. E como que Jesus resolve esse problema todo, pastor? Verso 23. Jesus respondeu: se podes, tudo é possível que crê. O homem duvida, mas pede ajuda. E agora ela começou a chegar. Como? Através de uma simples resposta de Jesus. Essa fala de Jesus é o começo da ajuda. Jesus vai falar ao homem, chamando ele para olhar as coisas da maneira certa. É como se Jesus estivesse fazendo assim: ó, deixa eu tirar as vendas que estão aí no seu olho, deixa eu direcionar o seu olho para o lugar certo. Como disse um puritano do século 17, a fala de Jesus vai ser uma incredulidade, ou um checkmate na incredulidade desse homem. Jesus está pressionando ele para que ele veja as coisas da maneira correta, do prisma certo, do jeito certo de ver as coisas. Se podes, tudo é possível que crê. O que ele precisava de entender com essa fala? Eu quero destrinchar essa fala em dois momentos. O que Jesus quis dizer com isso e o que Jesus não quis dizer com isso. Porque, como eu disse, esse texto é um daqueles que os pastores charlatães por aí mais têm usado para falar mentira. O que essa fala quer dizer? Em primeiro lugar, quando Jesus fala assim, né, até parecendo meio irônico, se podes, Jesus está mostrando para aquele homem o quê? Ele tem poder suficiente para operar aquela cura. Não só a cura, qualquer outra coisa necessária para a salvação dos eleitos. Afinal, nós lemos aqui na nossa liturgia, e foi Jesus que disse o seguinte: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Jesus queria que aquele homem entendesse que havia poder suficiente nele, Jesus, para atender aquele homem. E que aquele homem precisava entender essa verdade, que nunca, jamais faltaria poder em Jesus para curar, para salvar, para libertar uma pessoa presa pelo diabo. Ele queria que aquele homem entendesse que a identidade de Jesus é esse Deus poderoso que ia morrer, ressuscitar, e que nele tinha a plenitude da divindade e todo o poder. E veja, meus irmãos, quando Jesus dá esse checkmate nesse homem,
ele é como um arqueiro que atira mais de uma flecha de cada vez. Já viu aquele filme do Robin Hood lá, hollywoodiano, que ele atira 2 flechas de uma vez só e acerta no alvo? Aquilo é impossível de você fazer, tá? Mas no filme dá para fazer, né? Ó, acerta um aqui e outro acolá. Jesus está fazendo isso. Por quê? Ele não está mirando só naquele homem, ele está mirando nos apóstolos. Por quê? Os apóstolos estavam duvidando do poder de Jesus. Os apóstolos estavam duvidando da identidade de Jesus como o Messias que tinha que morrer e ressuscitar. Ou seja, para os apóstolos era difícil entender que Jesus não era um salvador menor, tendo que morrer e ressuscitar. Que não, Jesus era um salvador sublime, todo poderoso, porque ele tinha que morrer e ressuscitar. Ou seja, Jesus está trabalhando a incredulidade dos apóstolos, que ele era poderoso, que ele era o Deus que ia salvá-los, que ele tinha poder suficiente e que ele ia fazer essa grande obra. Em segundo lugar, Jesus está apontando para a falta de fé desse homem. Tudo é possível ao que crê. A questão então não era a falta de poder de Jesus, a questão era a falta de fé daquela geração, dos discípulos e daquele pai. Jesus está mostrando que o que faltava naquele homem era uma fé crescente, que o problema do cenário era a incredulidade dele e dos apóstolos. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, o problema não está em mim, o problema são vocês que são incrédulos. E é isso que Jesus quer mostrar através dessa fala. Ele, como Deus, tinha poder suficiente, mas aquele homem não tinha uma fé a contento. Aquela geração naufragava em incredulidade tal que eles rejeitavam a Jesus. Os discípulos tinham uma fé pequena misturada com tal incredulidade que eles não conseguiam enxergar que Jesus era o Salvador, que tinha que morrer e ressuscitar. Então Jesus está mostrando o problema da vida deles: falta de fé, uma incredulidade que cegava de tal maneira que eles não conseguiam entender direito Jesus e o seu poder. A incredulidade cegou aquele povo de tal maneira que a missão de Jesus, que era descrita no Antigo Testamento de maneira claríssima, como um homem de dores, que sabe o que padecer, que tem que dar sua vida para as pessoas, não era vista. Então Jesus está apontando para o real problema. Qual que é a falta do poder de vocês? Porque falta fé. Ele tinha poder suficiente para curar, ele tinha poder suficiente. Em suma, o problema é que eles não entendiam que Jesus era o Messias poderoso, e isso afetou os apóstolos ao expulsar aquele demônio. Agora, o que Jesus não quer dizer com essa fala? Tempos atrás, uma irmã me mandou uma pregação de um pastor dessa cidade, que usou esse texto para falar o seguinte: olha, por que a gente não vê hoje pessoas ressuscitando como na época dos apóstolos? Porque nos falta fé, porque Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Esse pregador disse: por que a gente não vê hoje pessoas sendo curadas aos borbotões? Porque nos falta fé, porque Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Por que a gente não vê tantas igrejas aí expulsando demônio? Porque falta fé, porque tudo é possível ao que crê. Vamos trabalhar isso, em primeiro lugar, pelo sentido da lógica e depois pelo sentido da Bíblia? Ora, se essa afirmação é verdadeira, tudo é possível ao que crê, significa que nós podemos fazer qualquer coisa se tivermos fé, certo? Agora eu vou usar um argumento chamado ad absurdum. Eu vou levar isso ao absurdo. Significa então, se eu tenho fé, minha fé é verdadeira, eu posso subir no alto do Empire State Building, a mais de 100 metros de altura, e posso me julgar de cima do prédio
que eu vou voar em vez de cair. Afinal, tudo é possível que crê. A minha fé é verdadeira, eu posso voar. Só que a Bíblia ensina esse tipo de coisa? Não, de jeito nenhum. Nem esse texto, nem qualquer outro texto está ensinando isso. O cerne desse texto é a identidade e a obra e o poder de Jesus, não a nossa capacidade pela fé. O contexto é que Jesus queria mostrar o que? Ele tinha poder suficiente para libertar o demônio, ou libertar aquele menino do demônio. Não que eles tinham poder suficiente para fazer qualquer coisa. Se você tirar esse texto do contexto, você pode usá-lo para qualquer outra coisa que você queira dizer. Tudo é possível que crê. Mas não é isso que Jesus está dizendo. E em segundo lugar, eu quero que você faça uma perspectiva bíblica na sua mente aqui agora. No Antigo Testamento, quem expulsou demônio? Resposta teológica correta: ninguém. Quantas pessoas Moisés curou? Ninguém. Pelo contrário, né? Moisés deve ser um profeta desgraçado do meio desse povo, né? Que ele era mais coveiro do que curador de pessoas, né? Que ele enterrou mais de 1 milhão de pessoas no deserto, né? No Novo Testamento, quem que curava pessoas e expulsava demônios? Jesus e os apóstolos. Você não via ninguém mais fazendo isso. E os 70 depois que ele envia. E no trecho de Atos, os evangelistas, que também eram dons extraordinários e revelacionais. Então percebe o erro bíblico? Só que hoje nós temos pastores se arrogando para si o poder de serem apóstolos, de serem fundantes da igreja e de poderem fazer essas coisas. Tem um aí que virou até chacota, né? Eu não vou falar o nome dele não, é o Valdetiro. Dizer que ele tomou uns 50 tiros e está vivo. Que ele nadou 12 horas, né? Com tubarões brancos. Meu amigo, nadar 12 horas com tubarão branco, eu vou te falar um negócio, viu? Haja milagre, né? No naufrágio. Como é que o cara tem um ridículo de falar isso comigo? Tem outros aí que estão falando, nós ressuscitamos pessoas. Tá certo. Sinceramente, eu tinha vontade de ter o telefone desses caras. Eu falo assim, vem aqui na minha igreja. Eu vou dar um tiro na cabeça de uma pessoa aqui e você ressuscita. É lógico que eu não vou fazer porque eu vou ser preso, né? Ressuscita agora. Vamos ver, você não tem fé? Não é tudo possível que crê? Vamos fazer outro negócio? Isso é muito grave, né, pastor? Então tá certo. Vamos fazer o seguinte, vão ali no cemitério, eu gosto tanto do meu avô, ressuscita ele para mim. Meus irmãos, por isso que um autor disse certa vez, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Você tirar um texto do contexto, você torce ele para falar o que quiser. Jesus não está falando que nós temos poder para fazer o que quiser pela nossa fé, é o contrário, ele está mostrando que o problema todo é nossa incredulidade, e quem tem todo o poder é Ele. Ou seja, esse texto, o centro dele é Jesus, seu poder, quem Ele é, o que Ele veio fazer, que é nos libertar da verdadeira prisão nossa, da incredulidade do que o diabo faz conosco. O cerne desse texto em toda a Bíblia não é o homem, é Jesus. E o cerne de qualquer igreja não é o homem, é Jesus. Como viver esse texto? Primeira aplicação. Você ousa a crer? Você está disposto a entregar tudo nas mãos de Jesus? Entregar todos os seus interesses espirituais e temporais para Jesus? Você tem coragem para fazer isso?
Ou você tem fé verdadeira para fazer isso? Se você fez isso por ter uma verdadeira fé, não é impossível que, embora seja um grande pecador, você vai chegar ao céu com Jesus, porque ainda que nossa fé seja pequena, tacanha, cambaleante, Jesus tem poder para nos salvar. Se tu podes, creia. E Jesus, meus irmãos, quando nos deu fé, Ele fez o impossível. Ele pegou o nosso coração duro, a nossa escravidão ao pecado, e Ele curou isso, nos dando uma nova natureza, nos dando um novo rumo. E hoje, com fé, mesmo que pequena, Jesus tem poder para suavizar nossas enfermidades espirituais. Tem o poder para nos fazer suportar a vida cristã até o fim. Tem o poder para nos fazer crescer na fé. A pergunta é: você tem essa fé verdadeira? Corra para Jesus. Você jamais vai ser decepcionado. Ele tem todo o poder para fazer o impossível na sua vida, que é a salvação. Em segundo lugar, esse incidente nos dá uma lição de profunda importância que nós não devemos negligenciar jamais. Nós precisamos nos esforçar por fazer o bem espiritual aos nossos filhos desde seus primeiros dias de vida. Se Satanás começa tão cedo a causar dano aos nossos filhos, não deixe que o inimigo da sua alma lhe passe para trás. Não deixe que a negligência espiritual na sua vida lhe atrapalhe a levar seus filhos a Deus. Meu amigo, invista nos seus filhos. Afinal, eles são presentes de Deus para você. Depois da salvação e dos nossos cônjuges, não tem nada mais precioso do que os nossos filhos. Então, não seja negligente, não perca tempo, gaste tempo com ele. Pastor, eu trabalho 18 horas por dia. Reduz sua jornada de trabalho, meu filho. O que adianta você ficar milionário e seu filho para o inferno? O que adianta? Qual o futuro que você vai dar para o seu filho? O inferno? É isso? O que adianta ele ser o melhor médico, melhor advogado e ir para o inferno? Eu prefiro que meu filho seja gari e vá para o céu. Com toda certeza. Prefiro que ele limpe cocô e ele vá para o céu, do que ele ser multimilionário e ir para o inferno. Terceira aplicação: é muito difícil saber quando uma criança se torna responsável e ciente dos seus atos de maneira que preste conta deles, mas eu lhe garanto que é bem antes do que aquilo que você supõe. Nos nossos arraiais graça aquela ideia de que 12 anos é a idade da razão. Meu amigo, minha filha tem 6 anos e ela sabe exatamente o que ela faz de errado. De qualquer forma, uma coisa muito clara é: nunca é cedo para você falar do seu filho que ele é responsável pelo seu pecado. Tanto que um dos primeiros versículos que eu ensinei minha filha a decorar é: porque o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Eu queria que ela tivesse a noção exata de que, filhinha, você viveu uma vida de pecado, o seu destino é o inferno, porque o evangelho começa aí. E nunca é cedo demais para você conversar com seus filhos
mostrando para eles o que é certo e errado pela lei de Deus. E nunca é cedo para você começar a falar que Jesus é a solução da vida dele. Se Satanás começa a encher o coração dos nossos filhos do mundanismo desde pequeno, trabalhe incansavelmente para neutralizá-lo. E se eles podem desde pequenos ser enchidos pelo diabo, por que desde pequeno eles não podem ser enchidos do Espírito Santo? Trabalhe para isso. E aí, meu irmão e minha irmã, se seus filhos já deixaram a igreja, se arrependa, se humilhe diante de Deus e deles. Diga para eles: papai e mamãe não fizeram o que era bíblico, porque a graça de Deus vem na nossa vida pelo arrependimento. Se você não se arrepender, você vai orar até o fim da sua vida e Deus não vai salvar seu filho, porque graça vem por arrependimento. Então, se humilhe. Eu sei, é difícil, né? Chegar lá e falar para um homem barbado, ou para uma mulher já madura, falar assim: filhinho, eu errei com você, não te ensinei, não gastei tempo, não fiz o que eu tinha que fazer. Mas é aí que começa a mudança. Quarto lugar, querido irmão, a Bíblia nos mostra que é importante crescermos na fé, mas a Bíblia mostra como mais importante aonde a nossa fé é colocada, ou seja, em Cristo. E são muitas as pessoas da igreja hoje que acham que têm uma fé grande e crescente, mas não confiam plenamente em Jesus para a salvação. Se você confia em Jesus para a sua salvação e confia nos seus atos para a sua salvação, você não confia em Jesus. Vou dar um exemplozinho aqui, né? O diabo queria lançar o menino na água para afogar ele, né? Então suponha que você esteja na água e você não saiba nadar, e alguém chega para você e fala assim: meu amigo, pode ficar tranquilo, eu vou te salvar. E aí você, ao invés de esperar aquela pessoa te salvar, você tenta agarrar ela, mas tenta agarrar uma outra coisa que só te leva para baixo. Você confia de verdade naquela pessoa para te salvar? Não. Tanto que você está agarrando ela e outra coisa. Confiar em Jesus e confiar naquilo que a gente pode fazer é a mesma coisa. É não confiar em Jesus. Deposite toda a sua esperança e confiança para a salvação e bem espiritual em Jesus Cristo. Não confie em você, porque isso é uma ofensa para Jesus. Isso é incredulidade para Jesus. Quinta aplicação: o que eu devo pedir todos os dias para Jesus? Compaixão. Senhor, tenha compaixão de mim. Essa é uma das orações mais preciosas que você pode fazer, porque tudo que nós precisamos é a graça e a misericórdia de Jesus. Você não precisa de um carro novo, você precisa de graça e compaixão de Jesus. Você não precisa de uma casa exuberante, você precisa de graça e compaixão de Jesus. Então peça todos os dias na sua vida: Senhor, se compadeça desse pobre pecador, me socorre, tanto na minha vida espiritual, quanto na minha vida temporã, das coisas desse mundo. E meus irmãos, Jesus tem um suprimento ilimitado para nos ajudar em todas as coisas, todas as coisas. Mas, na sua oração, aprenda a dizer também: seja feita a tua. Jesus pode, a questão é se ele quer ou não. Sexto lugar, não caia no conto do vigário. Esse texto pode ser usado para falar de poderes e coisas que nós não podemos fazer.
esse texto está aqui não para falar de uma fé forte que pode fazer grandes coisas. Esse texto está aqui para mostrar a grandeza de Jesus. Na verdade, esse texto está aqui para mostrar a nossa fraqueza. Semana que vem a gente vai ver esse homem gritando: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Pregadores charlatães vão usar esse texto para dizer que podem fazer o que quiser. Só que veja, esses homens que usam esse texto para falar que tem grandes poderes, eles vivem a fé verdadeira como mostra o Evangelho? Não, tanto que eles estão andando de jatinho usando terno de 10 mil reais e relógio de 20 mil, e 30 mil, 40 mil e por aí vai. Alguma vez a Bíblia mandou os pastores vestirem como se fossem pavões? Alguma vez a Bíblia mandou que pastores fossem pastores para serem ricos? Alguma vez a Bíblia mandou encher a igreja através de promessas que nós não podemos cumprir? Não. Então não seja enganado por esses homens. A verdadeira interpretação bíblica nunca põe a ênfase no valor da nossa fé, mas no poder de Jesus. E em último lugar, mas isso não significa que a fé não pode grandes coisas. Ué, pastor, como assim? Jesus disse, falando sobre o perdão: quem tiver fé como um grão de mostarda pode dizer esse monte: passa daqui para lá. Ele não estava falando sobre o monte, viu, gente? Ele estava falando sobre o perdão. O que ele quis dizer? O perdão é um grande feito nas nossas vidas. Perdoar é difícil, mas quem tem uma fé genuína pode fazer uma grande coisa. Que coisa? Perdoar. Então a fé genuína, ela pode fazer grandes coisas, como confiar em Jesus no momento que tudo está terrivelmente nublado à nossa volta. Você lembra de Paulo e Silas à meia-noite com as costas vergadas, de tanto que eles apanharam cantando, louvando e falando de Jesus? Isso é um grande feito, não é? De onde veio isso? Da fé verdadeira. A fé verdadeira pode grandes coisas, mas não são essas grandes coisas que esses homens estão falando. Tem a ver com amar, ser humilde, considerar o outro superior, colocar o interesse do outro na frente do nosso. Tudo isso, ou seja, aqueles mandamentos uns aos outros, são grandes coisas que a fé pode fazer. Não tem nada a ver com cura e ressurreição, não tem nada a ver com esses falsos milagres. Que Deus nos ajude a ter uma fé verdadeira, e mesmo que seja pequena, seja uma fé em Cristo Jesus. Vamos nos colocar de pé e orar. Meu Senhor, te agradeço por esse texto tão bendito, que aponta, na verdade, não para a força da nossa fé, mas para a fraqueza da nossa incredulidade. E Deus, ainda que ter uma fé pequena misturada com incredulidade não seja o ideal para nós, eu quero te louvar por duas coisas. Em primeiro lugar, porque a fé verdadeira, que é a fé em Jesus, é suficiente para a nossa salvação. E em segundo lugar, porque a tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso é em momentos de incredulidade, de fraqueza, de falta de fé, é que o teu poder se mostrará ainda mais forte nas nossas vidas, mais avultado nas nossas vidas. Por isso, ó Deus, louvado seja o teu poder, louvado seja quem tu és e o que tu podes fazer para a nossa salvação, e louvado seja por Jesus Cristo, que desceu daquela glória sublime, desceu de um monte de glória, para deparar-se com a nossa incredulidade
e nos libertar do diabo. Graças te dou por Jesus, ó Deus. Graças te dou pela palavra que nos ensina sobre Jesus. E graças dou pelo Espírito Santo da promessa, que nos dá uma fé verdadeira em Jesus Cristo. Se há aqueles hoje que não confiam em Jesus plenamente aqui, abra o seu coração para aprender de Jesus, para amar a Jesus, para confiar em Jesus como a única tábua da sua salvação. Ah, Senhor, e aqueles que estão titubeando, fortaleça-os na fé. Aqueles que estão com a fé firme, que eles aprendam que devem vigiar para não cair, e que o Senhor nos ajude, ó Deus, entendendo que Jesus tem poder suficiente para todas as coisas. Gere em nós humildade tal, que a nossa oração seja a cada dia: tenha compaixão de mim, Senhor, sou fraco e pecador, ó, vem socorrer-nos. E que nós, ó Deus, tenhamos ternura pelos irmãos, que nós tenhamos ternura pelos nossos filhos, pelas criancinhas da igreja, e que nós venhamos a investir nelas desde a mais tenra idade, para elas aprenderem de Jesus. E ó Deus, eu te imploro, não permita que essas crianças da nossa igreja façam parte daquela nefasta estatística de que 75% não é crente. Ó, vem socorrer-nos, ó Deus. E aqueles irmãos que têm filhos fora do Evangelho, que o Senhor lhes dê graça de se humilhar diante do Senhor e desses filhos, e se for do teu querer, que o Senhor venha salvar essas pessoas. Salva, Deus, os nossos filhos que desviaram do Evangelho, tenha misericórdia. E eu peço pela igreja, ó Deus, afasta esses falsos pastores, que trazem tanta vergonha ao Evangelho, são motivo de chacota, tamanho ridículo que eles são. E eu te imploro, faça com que a igreja dê valor ao sermão, à pregação, à exposição bíblica, e que essas igrejas que tiram as crianças da pregação, ó Deus, elas se arrependam e vejam que estão sendo seduzidas pelo diabo, que estão sendo antibíblicas. Tenha misericórdia, eu te imploro em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai maravilhoso, e a eterna consolação do Espírito esteja com cada um dos eleitos do Senhor hoje e para sempre, amém.